Estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola aqui na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina, mas também nesse mundão redondo aí, né? Eita, vida boa! No ndplay.com.br você pode levar o Clube da Bola com você, assistir os programas passados, o comentário do Badá, do Cláudio, do Emerson, do Kaká. Você tá tudo lá. Precisa preencher ficha, assinar, nada. É só entrar no ndplay.com.br, dar o play e curtir. Convido a galera a participar do Clube da Bola no 489-9191-4706. Mais mensagens chegaram no último bloco, a gente vai mostrar algumas agora, vamos ver se a gente coloca na tela. O Heleno Greco tá assim, ó. Boa tarde, Mancha. Diz pro Paulo que enviou mensagem, primeiro o time dele tem que pagar o que deve. Respeito o maior representante do futebol catarinense no Brasil. 3 títulos nacionais. Avaí quantos? O único time que pode subir esse ano é o Tigre. O Heleno Greco tá pegando no pé do Paulo, que falou ali que o time não tava bom, tal. Tá certo o Heleno defendendo o lado dele. Temos outras mensagens? Temos outras. Alessandro lá de Palhoça, é legal de ver o esforço de vocês para falar bem dos times catarinenses, mas sabemos que nenhum deles vai subir esse ano. Alessandro, já vi tanto time catarinense na Série A, uma vez tinha 4. Joinville, Avaí, Chapecoense, Figueirense, tudo na Série A em 2015, então acho que pode subir sim. O Silvio lá de Garopaba, mas a foto dele é na ressacada, né? Dá pra ver pelas cadeiras azuis? Também. Márcio, Leon e eu vamos vencer amanhã rumo à Série A. Tá empolgado o Silvio, bastante empolgado com o time dele. O Reginaldo de Itajaí. Clube da Bola é um programa notável, coerente e sensato, serve de exemplo para outros programas. Obrigado, Reginaldo, aí pela opinião aí, valorizando o nosso trabalho. E a Rô coloca assim, ó. Boa tarde, meninos. Bom retorno, Mancha. Eu ainda acredito. Reaja, meu Figueira. Jogai por nós. Tá escrito lá no cartaz dela, se referindo, ela ainda acredita numa classificação, numa permanência e até numa possível classificação do Figueirense. Ó, chegou a hora do quadro Entrevista Coletiva. Eu não sei se temos nossa super vinheta no ponto. Hoje participando com a gente aqui com muita alegria, estamos recebendo o Bernardo Franco, técnico do Brusque. Chegou no mês passado, acho que não completou um mês, ele vai contar pra gente, acho que ainda não completou um mês no comando do Brusque. Vai participar do quadro, uma alegria te receber aqui, Bernardo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, vai ser um prazer poder bater um papo com vocês. O quadro é o teu dia a dia, já conheces muito bem. No lugar dos repórteres, dos setoristas, os comentaristas vão te fazer uma pergunta, já completar um giro com as 3. Se der, a gente faz um segundo giro. Como o professor tem muito conhecimento, não precisa esticar demais as respostas. Eu começo com quem está do teu ladinho aí, Bernardo, o Kaká Oliveira, direto de Itajaí. Boa tarde, Bernardo. Segunda-feira é um dia importante para a cidade de Brusque, aniversário da cidade. O Brusque vai jogar à tarde. Como é que está a expectativa de vocês para poder voltar a ganhar também no Augusto Bauer, né? São 3 jogos que o Brusque não consegue ganhar em casa. Essa campanha boa do Brusque, brigando pela classificação. E aí vai envolver o contexto do aniversário da cidade. Como é que está a expectativa de vocês? Está faltando para o Brusque vencer em casa? Boa tarde, Kaká. Esse é o principal objetivo desde a minha chegada aqui. A gente sempre soube que o Brusque, quando foi forte em casa, né, brigou sempre por coisas grandes, né, e a gente veio com essa ambição de brigar por essa classificação e depois sonhar com um acesso. Então a gente convoca o nosso torcedor, né, a gente tem feito algumas ações aqui também na cidade para que o torcedor possa comparecer nessa data tão importante para a cidade e também para nós, para que a gente possa criar realmente essa atmosfera, essa sinergia com a nossa torcida e possa retomar o caminho das vitórias em casa. Legal, mais uma pergunta para o técnico do Brusque, Bernardo Franco, agora de Florianópolis, com o Cláudio Caticart. Boa tarde, Bernardo Franco, prazer falar com você. Você trabalhou como auxiliar técnico, né? Praticamente por enquanto, a maioria do tempo da sua carreira, Atlético Paranaense, Cuiabá. E a gente viu recentemente no Amazonas o Eduardo Barros, que trabalhou com o Fernando Diniz como auxiliar técnico, arriscou ser treinador ali no Amazonas, não deu muito certo, né? Uma campanha ruim, ele acabou sendo demitido. Como é que foi para você essa passagem de ser auxiliar técnico para treinador e se você se preparou bem para não acontecer como aconteceu com o Eduardo Barros, uma carreira que iniciou não tão bem assim, foi claudicante, né, Bernardo?
Boa tarde. Esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai para esse próximo nível como treinador. Então, eu acredito que eu fiz todas as minhas preparações, né, passo a passo, desde as categorias de base, todos os cursos de formação de treinadores aqui no Brasil. Tenho especializações também em psicologia, em coaching, né, além da minha graduação em educação física. Então, na parte teórica, eu acho que estou bem amparado e tive grandes experiências, né, nas categorias de formação de grandes clubes e também de seleção brasileira de base, trabalhando com jogadores de alto nível. E trabalhei com uma grande referência para mim, que é o Paulo Autuori, né, onde eu aprendi muito. Também trabalhei com o Antônio Oliveira, mais de 5 anos na Série A, jogando Libertadores da América, Sul-Americana. Então, foram experiências que me credenciaram a estar à frente do Cuiabá o ano passado na temporada e também essa temporada, né? E a vinda para o Brusque, ela acontece também no momento que eu entendo que é propício tanto para mim como para o clube. Acho que houve uma sinergia desde o início e tem tudo para dar certo. Fechando essa primeira rodada de perguntas, agora com o jornalista Emerson Luiz, direto de Blumenau. Boa tarde, Bernardo. Prazer te receber aqui no programa. Como é que tu define hoje o elenco do Brusque? É um elenco cascudo, experiente. Quais são os pontos positivos, negativos para o time alcançar esse primeiro objetivo, que é ficar entre os 8? Boa tarde, eu vejo um elenco equilibrado, um elenco que tem uma mescla entre juventude, experiência. Acho que a gente tem jogadores que nos dão alternativas interessantes em todos os setores, né? Claro que a gente ainda está conhecendo mais a fundo, né, no dia a dia e entendendo aonde os jogadores se encaixam melhor, né, as características de alguns. Mas a gente já tinha feito uma análise prévia antes de vir para cá, entendendo que o elenco era um elenco competitivo e que poderíamos sim sonhar com uma classificação e com acesso, né? E também estamos atentos ao mercado ainda para que a gente possa pontualmente trazer, assim como trouxemos o Olavo e o Adriano, né? E, acima de tudo, também a manutenção daqueles que aqui estão e já estão adaptados, que foi agora o caso recente do Jean Paul, zagueiro. Então eu vejo que é um elenco muito equilibrado, que nos dá muitas possibilidades e que a gente está muito satisfeito até então. Eu abro a segunda rodada de perguntas para o técnico Bernardo Franco com Cacá Oliveira. Eu queria que o técnico do Brusque falasse um pouco mais sobre o Olávio, que foi um jogador que já teve uma boa passagem no Brusque e é uma das recentes contratações também para essa reta final de Série C. O quanto ele é importante, porque o Brusque precisava desse cara para fazer gol, né, para ajudar na parte ofensiva. Fala um pouquinho do Olávio, Bernardo. Então, o Olávio foi uma situação que apareceu para nós na janela. A gente tinha alguns nomes, ele era um dos nomes, né? A gente tem o Veras, que vinha jogando com uma característica diferente do Olávio, né? O Luizão recém-chegado também, com outra característica. Infelizmente, a gente perdeu o Álvaro por lesão e se viu a necessidade de ir atrás de um jogador que tivesse experiência, né? Que conhecesse a cidade, que a gente não corresse risco de adaptação ao clube, à cidade, à divisão, né? Então ele é um jogador que tem uma história bonita aqui, que participou diretamente, né, no acesso. Então nós estamos muito satisfeitos de tê-lo conosco, além do que ele é um baita de um profissional, um cara que também tem uma liderança importante e com certeza vai nos ajudar assim como os demais. Mais uma pergunta do Cláudio Caticarte para o técnico do Brusque. Bernardo, sempre a gente, né, quando você chega num clube, claro, você iniciando essa carreira como agora treinador, né, e não mais auxiliar, você vê o trabalho do profissional anterior. Que herança deixou o Felipe Gouveia, o português, para o seu trabalho? E o que você precisou ajustar mais desde que você chegou aí em Brusque? Bom, o Felipe foi uma pessoa muito importante para o processo do clube, né? Foi falado isso, inclusive, na minha apresentação, o agradecimento do clube em relação ao trabalho que ele iniciou aqui. Então, a gente vem para tentar ir para o próximo nível, né? Dar um próximo passo, né? Então, a gente está identificando aquilo que deu certo dentro das ideias de jogo, dentro da metodologia de trabalho. Já fizemos algumas alterações nesses jogos, né, de maneira estratégica. E acredito que o mais importante nesse momento é a gente conseguir encontrar uma solidez defensiva, a equipe, né, sofrer menos gols, para que isso nos aproxime mais da vitória e nos dê tranquilidade para poder buscar as nossas vitórias. E a gente também tem tentado aumentar mais o repertório de criação da equipe para que a gente possa chegar em mais condições em último terço para poder ter melhor capacidade de assistência e definição de jogadas. Legal, a gente encerra a entrevista coletiva de hoje com mais uma pergunta lá de Blumenau com Emerson Luiz. Ô Bernardo, como é que você é no dia a dia como técnico e também durante os jogos? A gente vê muitos treinadores que fecham treino, que fazem muito mistério em escalação.
Pra ti, o futebol é feijão com arroz, com tempero, é não inventar? Qual é a tua filosofia? Bom, eu penso que o futebol é um esporte complexo, mas que a gente precisa, né, simplificar ele para que os atletas possam estar tranquilos para poder exercer aquilo que eles têm de melhor, né? Então, a gente procura, né, encaixar as características dos jogadores dentro de uma ideia de jogo simples, mas que vai havendo progressão, né? E mais do que isso, o que eu tenho falado para eles é a importância do que a gente consiga transmitir para o nosso torcedor, a nossa energia, o nosso compromisso, né? E aquilo que a gente controla, a gente não, né, ser excelente nisso para que a gente possa conquistar as vitórias que nos interessam, né, que vão nos levar para o próximo nível e para o tão sonhado acesso que a gente tem conversado bastante aqui internamente. Bernardo, agradecer demais a tua disponibilidade, simpatia aí para ter aceitado o nosso convite de participar aí do Clube da Bola e dizer que o programa está de portas abertas aí para te receber mais vezes, quem sabe no mata-mata, quem sabe já até numa Série B do futebol nacional na próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos, fico à disposição. Legal demais, conversamos aqui no quadro Entrevista Coletiva com o técnico do Brusque, o novo técnico do Brusque, aí completando aí um mês de trabalho, um mês e pouquinho, eu acho, Bernardo Franco. Kaká, o Brusque vem de vitória aí, conta mais pra gente. Eu falei certo, é um mês, né, que ele tá no comando, já completou? Já confirmo, Mancha, mas ele fez poucos jogos aí, acredito que seja mais ou menos um mês, tá? E ele conseguiu uma boa arrancada, ele estreou com vitória fora de casa, o Brusque tem feito bons jogos fora de casa, mas está faltando recuperar o protagonismo no Gigantinho, que foi tema até da minha pergunta e da primeira resposta dele. São 3 jogos que o Brusque não vence no Augusto Bauer, inclusive perdeu para adversários que estavam bem atrás do Brusque. A última derrota em casa, perdeu para o Figueirense no confronto catarinense. Então, assim, na segunda-feira é aniversário da cidade, é o Itabaiana, que também está na zona de rebaixamento. Então o Brusque tem que voltar a vencer até para conseguir essa classificação tranquila para a segunda fase da Série C. A gente tem colocado o Brusque, a gente tem uma expectativa que o Brusque vai classificar, de que vai brigar pelo acesso. Eu tenho brincado também que o Brusque, ele não joga a Série C amistosa. Quando ele está na Série C é para subir. Foram assim as 2 vezes, em 2020 e na última que ele chegou até a final, acabou perdendo o título para o Amazonas. Então a gente tem o Brusque sim com essa vontade de subir. A SAF do Brusque quer o acesso. O grande campeonato da temporada do Brusque é a Série C. O grande objetivo é o acesso. Até o próprio Felipe Gouveia, que foi o técnico que antecedeu o Bernardo Franco, ele chega, lembra? Faltava uma semana para começar o Campeonato Catarinense. Ele teve 5 dias ali para enfrentar o Marcílio, inclusive, que é um clássico aqui do Vale. Então foi muito pouco tempo. O campeonato do Brusque é o acesso para a Série C. E ele precisa ganhar o jogo segunda-feira, porque é aniversário da cidade, porque faz tempo que não ganha no Augusto Bauer, porque é um confronto vencível. E sim, são bons resultados fora de casa. A gente está vendo aí os melhores momentos de uma grande vitória fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. E assim, é segunda-feira para consolidar a classificação entre os 8 classificados. Eu acho que o Bernardo Franco faz um bom trabalho, ele chega entregando resultados e um Brusque jogando bem. E acho que as contratações também, a gente falou do Olávio, foi um acerto. O Brusque conseguiu ontem a renovação com o Jean Paul Torres, que é um bom zagueiro também. Então acho que está no caminho legal para a gente ver o Brusque buscando esse acesso. Lembrando, Série C, G8, a gente está na reta final desse turno, aí vão ser 2 grupos de 4 e os 2 melhores é que sobem para a Série C para a Série B do Brasileiro. Então ainda é muito difícil, tem muita coisa ainda para acontecer, mas acho que o Brusque está no bom caminho, viu, Mancha? Legal, ainda falando de Série C, tem uma pergunta para o Cláudio. Quando a Série C desse ano começou, muito se falava do Figueirense. O Figueirense de 2025 é melhor que o Figueirense de 2024. E pouco se falava do Brusque, que foi aquele ano sem casa, né, jogando fora, enquanto Augusto... Pode falar, Kaká. Eu tinha me fugido, mas a última derrota, o último jogo no Augusto Bauer, o Brusque acabou perdendo para o Retrô, inclusive com o gol do Wagner Love, que a gente viu a matéria ali que o Wagner Love saiu do Avaí, ele está no Retrô jogando a Série C do Brasileiro e ajudou na vitória do time pernambucano contra o Brusque, esse jogo no Augusto Bauer que o Brusque acabou perdendo. Quando tem love no nome, né, quando tem amor no nome, tem algo diferente sempre. Te perguntava isso, Cláudio, né? Lá no início da Série C, tinha terminado o Campeonato Catarinense, se falava muito do Figueirense e até pouco do Brusque. Não estou falando da imprensa da capital, a imprensa de uma forma geral. Hoje papéis inversos, né? O Brusque numa situação bem mais confortável que a situação alvinegra, né?
E a gestão de futebol, né, do Brusque nos últimos anos tem dado aula na gestão de futebol do Figueirense. Mesmo momentos de oscilações, o Brusque perdeu para o Figueirense e tal, mas age rapidamente a diretoria, né, a gestão de futebol da equipe do Brusque e consegue ser competitivo na competição. Tanto é que voltou a estar entre os 8 e tem tudo aí para encaminhar, né? O Itabaiana está lá na última posição e, como falou muito bem o Kaká, precisa recuperar esse protagonismo em casa, precisa vencer, né, a equipe do Itabaiana. E fruto desse trabalho de boa gestão de futebol que o Brusque tem feito aí nos últimos anos. Legal. Olha só, a fera Jorge Júnior chega mais no Clube da Bola aqui para falar como foi a semana do Figueirense. Fala, galera ligada no Clube da Bola. O Figueirense tem esse compromisso neste sábado contra o ABC e durante a semana apresentou seus 2 últimos reforços. O lateral esquerdo Matheus Mascarenhas, que tem 14 anos aí na base do Fluminense no seu histórico, e outro, o meia Rafael Longini, que também tem um histórico no Santos. O Matheus Mascarenhas teve problemas aí no meio da carreira, ligadas à lesão, principalmente no joelho, e ele falou sobre essa dificuldade de se recuperar e a voltar a gostar de jogar futebol. Vamos ouvir um trechinho. Eu tenho 14 anos de Fluminense, né? E realmente surgi como uma promessa, né? Seleção de base. E depois tive uma lesão, na qual durou 2 anos para recuperar. Tive um problema no joelho que teve 2 problemas seguidos, né? Acabei fazendo 3 cirurgias. Então isso na época dificultou bastante e eu acabei ficando com a cabeça ruim, não queria nem mais jogar futebol. E eu tive que recomeçar do zero. E ano passado eu estava na primeira divisão, né, na Romênia, e eu senti vontade de voltar a jogar futebol, ser feliz com o futebol novamente. Ano passado fiz 50 jogos, esse ano já foram 22 dos 25 possíveis. Então eu acredito que eu estou no caminho certo, sei da minha qualidade, sei tudo que eu posso agregar. E sei que aqui, né, um passo acima, né, com bons companheiros que eu já vi nos treinos, sei que eu tenho tudo para desempenhar meu melhor futebol. Já o Rafael Longini, que também foi companheiro do Mascarenhas no Boa Vista, disputou a última Série D, falou sobre o que ele espera do Figueirense nesses 5 últimos jogos que faltam. Ele quer, jogo a jogo, buscar a vitória. Vamos ouvi-lo. Eu penso que é jogo a jogo, né? O próximo jogo é o mais importante para nós. Não tem como a gente ficar pensando lá na frente, nos jogos restantes. Eu acho que é muita questão do próximo jogo ser o mais importante para nós, principalmente do jeito que está desenhando a competição, né, na reta final agora da primeira fase. Então, o próximo jogo é uma decisão para a gente e tenho certeza que nós vamos muito bem preparados para esse próximo jogo. Galera do Clube da Bola, o Figueirense tem essa decisão neste sábado, depois mais 4 jogos para definir o seu futuro. Está a 1 ponto da zona de rebaixamento, tem que ganhar para se afastar de qualquer risco de rebaixamento para a Série D e ainda lá, quem sabe, se vencer 3 desses 5 jogos, buscar uma classificação para a próxima fase. O que a gente pode confirmar para vocês é que o caminho não será nem um pouco fácil e o Figueirense, lógico, tem que voltar a vencer o quanto antes, porque o torcedor não aguenta mais jogar a Série C e não quer ir para a Série D também. Um abraço para vocês e a gente se vê por aí. Valeu, Jorge Júnior, fera demais. Cláudio, vamos ver, não sei se é exatamente a opinião do torcedor, né? Mas vou te colocar aqui uma questão. Mascarenhas, Longini chegando, reta final de Série C, não dá tempo para fazer 18 dias de exame, 14 dias de treino, mas chegou, vestiu a camisa e ficar à disposição, né? Precisa, o Pintado precisa de opções, né? Vindo na linha ali do Jorge Júnior, o Figueirense fez 14 jogos até aqui na Série C, 3 vitórias. O que faz o torcedor, como a Rua, nossa querida Rua ali da torcida, elas colocou no WhatsApp aqui pra gente no Clube da Bola, eu acredito, né? É que o esporte é futebol, faltam 5 jogos, o Figueirense precisa vencer, precisa contar com essas novas peças, né? O Rafael Longini, meia, que ano passado jogou a Série C pelo Londrina, se ele entregar o que entregou no Londrina, que jogou lá 20 jogos, 16 como titular, um meia atacante de qualidade, vai agregar, é uma peça nova, é algo diferente que o Pintado pode trazer para esses 5 jogos. Tem o Yuri, atacante, né, que ele veio agora para o Figueirense, jogou na última partida em casa aqui contra o Anápolis, foi muito pouco tempo, mas é outra novidade, pode dar outra cara para esse ataque da equipe do Figueirense. O lateral, né, o Mascarenhas, aí que falou o Matheus Mascarenhas, ele é um jogador mais ofensivo pelo lado esquerdo. Então o Pintado tem que aproveitar essas novas caras, desconhecidas dos seus adversários. O jogo hoje é importante, o ABC tem 1 ponto apenas à frente do Figueirense, e o Figueirense precisa de 6 pontos para, como disse o grande Jorge Júnior, escapar lá de baixo, esquecer de rebaixamento.
e depois ver como é que está a tabela. Se vencendo 2 jogos consecutivos ainda estiver próximo do G8, aí pensa em algo maior. Mas, por enquanto, a realidade é jogo a jogo, como disse ali o Longini, né, o meia do Figueirense, e é vencer ou vencer para depois olhar para ver se existem outras situações além da briga atual por rebaixamento, viu, Mancha? Jogo marcado para as 7h30 hoje, né? A gente tem uma arte, mas antes da arte dos jogos que restam para o Figueirense, os desafios do Figueirense até a última rodada, deixa eu só perguntar para o Emerson, Matheus Mascarenhas ali com 14 anos de Fluminense, se aproveitou, tem seu valor. Sim, não é fácil. Qualquer clube, Fluminense, clube grande, jogador de base, subir e se destacar. O que esses clubes fazem? Eles emprestam jogadores para ganhar cancha, mas ele nunca conseguiu se firmar no Fluminense, tanto é que andou, correu para tudo quanto é lado e agora foi parar no Figueirense. Mas eu tenho uma tese, jogador de clube grande, que ele começou, fez a base, ele tem fundamento, ele tem qualidade. Vamos ver como é que vai ser no Figueirense. Nesse momento, de fato, a gente vai mostrar a tabela aí, a sequência. Difícil. Nada é impossível no futebol quando você vence, quando você dá uma arrancada. Por isso aquelas estatísticas antes ali da Universidade Federal de Minas Gerais, é isso, Mancha? Isso. Eu não consigo colocar muita fé, sabe? Porque lembra do próprio Fluminense, a propósito aí lá em 2009? 99% de chance de rebaixamento. Deu aquela arrancada na reta final, venceu o Coritiba lá dentro do Couto Pereira e se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Vencendo, arrancando, ganhando confiança, futebol não tem jeito, é vitória. Você chega lá, mas o Figueirense realmente passa por um momento de muita instabilidade. Vamos ver se consegue arrancar agora, mas é difícil. E a gente apostou bastante nesse Figueira aqui no Clube da Bola, mas o time decepcionou muito. Verdade. Vamos ver então os jogos que restam, né, para o Figueirense nessa primeira fase da Série C, uma arte aí que a produção preparou pra gente, ó. O Figueirense joga com o ABC, o jogo de hoje, né? Exato. Depois, no dia 11, pega o Maringá. aquele escudinho difícil de identificar. No dia 17, Cláudio, me ajuda. São Bernardo. São Bernardo. Escudos da Série C com Cláudio Caticarte, uma aula. Depois ele pega o Floresta daí em casa, o jogo com o Maringá é em casa também. E termina fora de casa com o Ipiranga, né? Não tem parada fácil, né? Parada dura pro Figueirense. Tem que fazer 6 pontos em 5 jogos, é mais ou menos essa a matemática. Exatamente. Pra permanecer. Para permanecer. Tá. Enfrenta um adversário, que é o ABC, que também está pressionado, tem um ponto a mais, como a gente falou aqui. O Rodrigo Santana, que subiu com o Remo ano passado, é o treinador. O Maringá começou muito bem a competição, que é o próximo jogo no Scarpelli, segunda-feira, sem ser a próxima outra, né? Também caiu bastante de produção. O São Bernardo está brigando lá em cima, é o jogo mais difícil dentro dessa sequência. O Floresta deu, né, uma melhorada dentro da competição, voltou a oscilar com alguns empates. E o Ipiranga briga lá em cima também. Não tem adversário fácil. O Figueirense vai ter que repetir o que fez em 2013, quando estava na Série B e subiu para A, em que estava flertando com a zona do rebaixamento, teve uma arrancada, até depois de um clássico na ressacada, né, uns 4-0 ali emblemático, e subiu. O Figueirense vai ter que se espelhar nessa mágica de 2013 para fugir também em 2025. Esse jogo do dia 11 de agosto, segunda-feira, dia de estreias, mas deixa quieto, depois a gente fala sobre isso. Tabela da Série C na tela do Clube da Bola, para você dar uma olhadinha por onde andam os catarinenses ou por onde anda o time que você torce para algum time que está disputando a Série C. O Caxias deu uma disparada com 30 pontos, a Ponte com 26, mesma pontuação do Tubarão do Norte, o Londrina, o Náutico com 23, São Bernardo com 23, o Brusque ali, ó, aparece na 6ª posição com 21, mesma pontuação do Ipiranga, um pouquinho atrás o Floresta fechando o G8 com 20 pontos. CSA com 18, Ituano com 17 ainda na primeira página, o Botafogo da Paraíba com 16, é a turma do 16, né? Botafogo da Paraíba, Guarani, Maringá, Anápolis e ABC, todo mundo com 16 pontos, o Figueirense um degrau abaixo, é o 16º, mas tem 15. O Itabaiana tá coladinho, tem 14. Confiança tem 14. O Retrô e o Tombense, esses 4 na zona vermelha. Itabaiana com 14, Confiança 14, Retrô 13, Tombense 12 pontos. Ó, daqui a pouquinho vamos ler mais algumas mensagens. Manda aí pro nosso WhatsApp, vou estar lendo na volta do intervalo, é o 48
991914706. Torcedor do Figueira, do Brusque, do Avaí, da Chape, do Joinville, do Criciúma. Manda pra gente que a gente vai estar lendo aqui no programa. É rapidinho, não sai daí, nosso break comercial. A gente volta com o último bloco do Clube da Bola.